todos, feliz sábado. Amém, coisa linda. É bom ver a igreja de Deus cheia, ver os irmãos felizes e sorrindo. Vamos nesse momento da início da nossa escola sabatina. Vamos cantar o hino de número 45 e vamos louvar a Deus nesse sábado, nessa manhã feliz. Acima de todos os deuses. Amém? Amém? Com base nesse versículo, eu peço a todos que se coloquem de joelhos para termos a primeira oração pelo pastor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Nós te agradecemos, querido Pai, pelo privilégio de estarmos na igreja neste sábado. Agradecemos pela vida, agradecemos pelo privilégio de receber os nossos irmãos aqui e agradecemos muito mais pela tua presença aqui em nosso meio. Amém. Querido Deus, em nome de Jesus, te rogamos que abençoe os teus servos que estão ali na frente, dirigindo os trabalhos desta manhã. Venha capacitá-los com o poder do alto. Abençoe também o professor que vai transmitir o conhecimento da lição, que ele possa ter os seus lábios ungidos com a brasa viva do teu altar sagrado e que as palavras que forem faladas, elas venham nos ajudar no nosso crescimento espiritual e na nossa salvação eterna. Amém. Perdoe os nossos pecados. Abençoe cada irmão, cada família que veio à igreja nesta manhã e os que virão, e os nossos amigos que nos alegram, que possam sentir-se bem em nosso meio e possam ter gratidão no coração pelas bênçãos recebidas
e pelo sacrifício perfeito e completo de Jesus na cruz do Calvário por nós. Amém. Nos guarde neste sábado santo, que as nossas palavras, nossas atitudes possam condizer com a reverência e a santidade do teu dia. Amém. Perdoe os nossos pecados, querido Deus, em nome de Jesus te pedimos. Amém. Amém. Todos podem tomar os vossos assentos. Nós desejamos a todos vocês as mais cordiais boas-vindas. Que vocês se sintam bem, felizes no nosso meio. Aqui na igreja do 18 do Forte temos vários visitantes. Temos os irmãos aqui. Que nesse sábado possamos ter aqui um encontro com Deus, onde possamos recarregar as nossas energias espirituais, as nossas energias fraternais também, pois hoje estamos encontrando aqui várias pessoas que não víamos há algum tempo, e que esse sábado possa ser um sábado feliz em nossas vidas e que possa fazer diferença na minha e na vida de cada um de vocês. Amém? Amém. Tem um hino que saiu do nosso inário. Ele estava no inário antigo e nesse novo não colocaram, mas é um hino muito bonito e fala muito bem sobre o nosso tema desse final de semana. Estamos falando sobre assistência social, né, Marlene? O hino é Brilha no meio do teu viver. Quem conhece, levanta a mão aí. Eu vou pedir aos músicos que toquem aí pra gente. Essa mesmo. Era qual, Marlene? 256, né? Agora não mais, porque não tem inário novo, mas está onde? Na nossa. Vamos ver? Quem lembra desse hino? Mas as coisas mais humildes
aliança. Não me passaram o nome para louvar, mas temos aqui o grupo do Ceará, de Quixadá. Vocês querem cantar agora? Querem cantar depois? A casa é de vocês, viu? Então venha. Depois teremos o instrumental, é isso? Maravilha. Vocal alianças. Aliança, né? No singular. O que Deus... Só em pensamento eu contemplo teu poder, vejo as tuas maravilhas, vejo o lindo entardecer, e pergunto assim calado, o que fiz pra merecer esse amor tão declarado, esse dom que vem de Deus. Meu desejo é ser leal, meu desejo é ser fiel, é viver o dia a dia, já sonhando com o céu. Se amigos meus me deixarem e do teu nome até zombarem, ainda assim eu não te deixarei. E como fez Jacó, eu não te deixarei, se não me abençoares, Senhor. Eu só vou poder dormir em paz e só vou descansar se comigo tu ficares, meu Deus. Só o brilho dos teus olhos é capaz de devolver a esperança já perdida, a vontade de viver. Só teu braço tão amigo é capaz de me envolver no calor do teu abrigo, onde posso me esconder. Meu desejo é ser leal, meu desejo é ser fiel, é viver o dia a dia, já sonhando com o céu. Se amigos meus me deixarem e o teu nome até zombarem, ainda assim eu não te deixarei. E como fez Jacó, eu não te deixarei, se não me abençoares, Senhor. Eu só vou poder dormir em paz e só vou descansar se comigo tu ficares, meu Deus. Amém. Feliz sábado. Nossa, feliz sábado vai ficar guardado aqui. Seja louvado. Nós cantaremos o segundo louvor, Somente Cristo.
desceu do céu, se humilhou, dou a glória por minha culpa, somente Cristo tem amor.
agradecemos tão belos louvores que foram entoadas e agora nós ainda estendemos a oportunidade para ouvir o instrumental. abastecidos, né? Nesse poder aqui do alto. Essa bela melodia, ela fala de um lindo país, que é a nossa pátria amada, a nossa verdadeira pátria, onde não haverá dor, não haverá mais morte. Que esse possa ser o nosso desejo, e que não só o nosso desejo, mas a nossa missão mesmo aqui nessa terra, né? A gente está falando sobre assistência social, que é a missão que Jesus nos deixou, de olhar o nosso próximo, de amar o nosso próximo, fazer aquilo que Ele fez quando esteve aqui nesta terra para nos dar o exemplo, e, como consequência, nós iremos morar nas mansões celestiais. Nós estamos no mês de julho, o mês de junho passou, estamos no dia 4. E o que a gente tem no primeiro sábado de cada mês? A oferta especial.
Então nós teremos um vídeo, logo após esse vídeo nós teremos os anotamentos feitos pelos professores e em seguida nós teremos a lição do dia que será passada assim, depois do vídeo, mas já vai ser recolhida já com os professores, né? A oferta será recolhida, né, pelos professores, é a oferta de primeiro sábado, é a oferta da escola sabatina. E logo após nós teremos a lição do dia que será passada pelo irmão Everton. Desejo um feliz sábado para todos. Eu não conheci. Já dei em alguns lugares, porém afora, mas ainda não tinha vindo. E estou gostando. Eu acho que se achar algum irmão que quer hospedar alguma disso, posso até ficar. Tá bom? Sabe, dia só dormindo e comendo. Estou muito feliz. Conheço algumas pessoas aqui, não daqui, mas de outros lugares. E os restantes irmãos que conhecem o mundo. Deus seja louvado por isso. Né? Então, nós vamos iniciar a lição de hoje. Os irmãos que desejam participar, irmãos levanta a mão, dão um sinal e o irmão está auxiliando com o microfone, tá bom? O amor de Deus pela humanidade. Então, a Bíblia Inspirada nos diz que se Deus, se houvesse apenas uma pessoa, uma alma, Jesus teria vindo morrer em favor dessa alma, dessa pessoa. Mas Deus amou o quê? O mundo inteiro. O mundo inteiro. Todas as pessoas que existem hoje, as que existiram e as que ainda irão existir, Deus já morreu por eles. Deus já morreu por eles. O sacrifício de Jesus na cruz já auxiliou todas as pessoas que existem nessa terra e ainda que irão existir. Já estão debaixo do sangue de Jesus. Então Deus amou a humanidade inteira. E a linguagem aqui, a nossa mente humana não alcança, nós não podemos expressar. Veja quão grande caridade. Vamos aqui fazer uma comparação com o texto de João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira. Então, o escritor não encontrou palavras para falar, se expressar o tamanho desse amor, o tamanho desta caridade, quão grande caridade. A mente humana, o ser humano não consegue atingir, por mais que ele tente, a mentalidade humana não consegue alcançar essa palavra, essa expressão de linguagem, quão grande caridade. Deus é amor. Assim como os raios da luz do sol, o amor, a luz e a alegria flui dele para todas as criaturas. Então o amor de Deus flui para quantas criaturas? Todas. A Bíblia nos diz o seguinte, que o sol nasce para maus e bons. Assim é o amor de Deus. É para maus e bons. Deus não faz ou não fez acepção de pessoas. A morte dele foi para todas as classes de pessoas, boas ou ruins. Mesmo que não existe ninguém bom, né? Mas Deus morreu por todos. Vamos ao questionário. Deus é amor. E aqui a pergunta fala de uma prova de amor
que Deus deu pela humanidade. O Senhor Deus, Deus de misericórdia e de piedade, tardio grande em benevolência. És Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Então aqui isso é uma prova de amor. A misericórdia de Deus por nós é uma prova de amor. E a Bíblia diz que essa misericórdia se renova todas as manhãs. Dormir e levantar é a misericórdia de Deus. Acordar, iniciar as atividades do dia a dia é a misericórdia de Deus. É o amor de Deus em nosso favor. A piedade de Deus é o amor de Deus. São provas do amor de Deus em nosso favor. Deus é piedoso, Ele se apieda de nós. Ele tem compaixão de nós. Isso é prova do amor de Deus. Não irá-se com o pecador, isso é o quê? Prova de Deus. Prova do seu amor. Ter paciência, esperar. Esperar por nós é o quê? É uma prova do amor de Deus. Deus já poderia ter vindo e dar fim a este mundo, levar aquelas pessoas que estão preparadas e resolver a situação do mundo pecador. Mas isso é o quê? Paciência. Deus espera por nós. E é uma das causas, é uma das razões porque Jesus ainda não veio. Ele está esperando por nós, né? Como o apóstolo Pedro nos diz, que ele está esperando por nós, né? Não retarda a sua promessa. Está esperando. Deus não retarda o quê? A sua promessa. A sua promessa. Mas é o quê? Longânimo. Longânimo para nós. Então Deus está nos aguardando. Eu não posso ir hoje, não posso ir amanhã à terra, porque o irmão José, o Francisco, o Raimundo ainda não está o quê? Não está preparado. Então Deus é paciente. Então tudo isso aqui são provas do amor de Deus. E qual foi o propósito de Deus ao enviar o seu Filho? Nós poderíamos aqui mencionar vários propósitos de Deus em alma. Mas o versículo diz assim: ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Então aqui está, no contexto da pergunta, o propósito principal de Deus enviar seu Filho foi mostrar quem? É Deus. O Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Veio revelar o Aqui caráter. existe os propósitos da vida de Jesus: salvar a humanidade, morrer pela humanidade, né? Perdoar os pecados da humanidade. Mas um dos propósitos foi que revelar Deus, revelar o amor de Deus ao mundo. Alguém? Beleza? Satanás, ele deixou uma imagem, ele projetou uma imagem muito ruim a respeito de Deus. E quando ele mandou Jesus, porque Jesus veio fazer totalmente o contrário do que o inimigo fez, não é verdade? Então, o inimigo, ele projeta a morte para todos os seres humanos. O que Jesus veio trazer? Jesus veio trazer vida, e vida em abundância. Então a morte de Jesus, a vinda de Cristo, o propósito da vinda de Cristo foi mudar essa imagem que os anjos tinham, as pessoas que foram criadas nos outros universos tinham a respeito de Deus. Então veio mostrar um Deus de amor, um Deus de misericórdia. Aqui diz, na última parte da nota, na página 7, foi para retirar essa sombra escura pela revelação do infinito amor de Deus ao mundo, que Jesus veio viver entre a humanidade. Então veio mudar, né, aquilo que pensavam a respeito de Deus. Então ele enviou o seu Filho.
Pergunta 2, a missão de Jesus. Vamos Irmãos, embora Jesus ele tenha desfeito essa projeção errada a respeito do caráter de Deus, que Deus ele é um Deus um juiz com uma justiça implacável, um juiz severo, um credor cruel e incompassível. Embora Jesus ele tenha desfeito através da sua vida essa projeção errada, ela ainda existe. Apesar de Jesus ter desfeito até em nosso meio, por exemplo, no livro Parábola de Jesus diz que é o ardil especial de Satanás levar o homem a pecar e deixá-lo receando buscar perdão. Então, geralmente, quando a gente comete um erro, o que a gente fica? Com vergonha, né? Com medo de pedir perdão, de implorar pelo perdão do Pai. Mas o que foi que a vida de Jesus revelou? Aqui o texto de Jeremias capítulo 3, versículo 31 e 3, na pergunta anterior, diz assim, ó: há muito que o Senhor me apareceu dizendo, porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Então o que foi revelado através da vida de Jesus foi um Deus de amor, um Deus de misericórdia. E nós precisamos ter isso em mente sempre. Apesar das nossas faltas, mesmo quando o inimigo estiver ali no nossa mente, depois do nosso livro, não ore, você é indigno, né? É isso que a Eduardo diz. Você deve dizer, não, eu vou orar, porque o Senhor me ordena, Ele me manda que eu vou orar. E você ora e você pede por perdão, crendo que o amor e a misericórdia de Deus é capaz de Amém. arrependimento e abandono. Amém. Agradecemos muito pela sua participação. Irmão Davi, pastor Davi, por gentileza, como Jesus descreveu sua missão terrestre? Jesus, quando foi à sinagoga, à escola sabatina, o dirigente entregou o livro na mão dele e ele abriu o livro em Isaías 61. Diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque me ungiu para quê? Para evangelizar, para abrir os olhos aos cegos, tirar da prisão os presos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Para cumprir essa missão, Jesus gostava de a sós orar nas montanhas, e ele voltava desse trabalho, dessa oração, revestido do poder, curava os enfermos e alegrava os tristes e quebrava a corrente do mal daqueles que eram escravos de Satanás. Essa foi a missão de Jesus, e ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. E ele nos deu essa missão também, a missão do povo de Deus. Amém. Então Jesus tem uma missão especial. Os judeus esperavam Jesus vir como rei, assumir um trono, procurar as autoridades, mas Jesus veio para os oprimidos, quebrantar o coração, os pobres, os doentes. Texto anuais no caminho ao céu diz que ele andou fazendo bem. Havia aldeias inteiras onde não se ouvia mais nenhum gemido de dor, pois Jesus havia passado por ali. Então aqui está a obra de Jesus. Lá no bairro que eu moro, irmãos, tem uma pessoa que sofre de esquizofrenia. Ele anda perambulando pelas ruas dia e noite. E ele não aceita que ninguém ofereça comida para ele. Eu tentei, aqui diz na lição de hoje, que Jesus, ele vê em cada alma um candidato ao céu. E aí ele se alimenta na lixeira do supermercado, porque todos os dias tem comida lá. Todos os dias. Então todos os dias, quando eu saio para trabalhar, onde ele está? Ele está na lixeira do supermercado, se alimentando. Ele vai lá todo dia bater o ponto. Aí eu vi ele comendo uma manga podre, mas porque ele se alimenta de coisas estragadas, né? Coisas vencidas. Aí eu fui lá no supermercado, escolhi a melhor manga, irmão Yolanda. A manga mais bonita, madurinha,
e levei e entreguei para ele. Vocês acreditam que ele não aceitou? Ele tem esquizofrenia, é filho de gente de condição lá do bairro, mas ele não aceitou a manga. Aí eu peguei, coloquei a manga lá na lixeira, no cantinho lá, né? Eu não sei se ele pegou ou não. Não sei, eu não fiquei fiscalizando porque eu tinha que sair. Né? Mas irmãos, como que você lida com as pessoas que você encontra por aí? Você vê em cada pessoa um candidato ao céu? Você vê uma pessoa bêbada, um alcoólatra? Irmão Fernando? Irmão Fernando, é você? Levanta aí, irmão. Eu tive o privilégio de visitar uma irmã esses dias. Ela está aqui. A irmã que serve água para a gente aqui, dirigente. Como é o nome dela? Eu não consegui gravar tudo ainda, né? A irmã Ludinha. A irmã Ludinha estava me contando a experiência dela, irmãos. Quem foi que levou a mensagem para a irmã Ludinha? Foi o irmão Fernando. Amém? Amém? Irmão, nós temos que olhar cada pessoa como candidata ao céu. Pode ser um ébrio, pode ser um drogado, pode ser um esquizofrênico, pode ser qualquer pessoa. A gente precisa ver um candidato, uma candidata ao céu. E a gente precisa lutar pela salvação dessas pessoas. Jesus, ele só veio fazer isso aí. Amém? Amém. Vamos continuar. Pergunta B. Embora cheio de amor e compaixão, que exemplos Jesus deixou de sua fidelidade em repreender o erro? Então Jesus é justiça e misericórdia. Ele cheio de compaixão. Mas diz que a sua misericórdia dura até a terceira e a quarta geração. Mas também pune o transgressor até a terceira e a quarta geração. Então vamos ver aqui, que exemplo de Jesus deixou de sua fidelidade em repreender o erro? Quem gostaria de responder? Um irmão aqui da minha esquerda. Vamos ver aqui, o exemplo de Jesus. Então vamos adiantar aqui. Jesus entrou no templo, né? E ele viu o quê? O que estava acontecendo no templo? Um comércio, uma profanação do templo. Jesus, certa vez ele citou, a minha casa é casa de oração, mas foi transformada em ladrões de salteadores. Jesus entrou no templo e mesmo ele sendo amor, sendo compassivo, ele não suportou ver aquela cena, porque era uma profanação do templo de Deus. Então os líderes judeus, os sacerdotes, eles se aproveitavam das pessoas, né? As pessoas vinham de longe, suas localidades distantes, e às vezes vinham oferecer os seus sacrifícios, a sua oferta, traziam um cordeirinho, né? Para sacrificar e oferecer ao Senhor. Mas existiam pessoas que não tinham nem um cordeiro, e aí fazia as suas economias, trazia algumas moedas e comprava um cordeirinho para oferecer. E aí esses líderes judeus, sacerdotes, eles se aproveitavam das pessoas. E aí eles cobravam um preço muito alto, né? Um preço exorbitante para poder ganhar dinheiro em cima disso. Jesus viu isso e Jesus não achou bom, né? Ele não tendo amor, mas ele viu uma profanação. E o que Jesus fez então? Jesus pegou um chicote, né? Segundo a Bíblia, e fez o quê? Colocou todo mundo para fora do templo. Vai embora todo mundo. E a Bíblia Inspirada nos diz que a multidão ficaram assombradas. Nunca tinha visto Jesus agir daquela forma. Porque Jesus é meio amoroso, compassivo, mas aí ele teve que revelar o lado da justiça. Nunca havia visto Jesus agir daquela forma. Ele colocou, ele derrubou as mesas, expulsou os vendedores e mandou todo mundo para fora. Então
Jesus é amor, mas também é justiça. Ele não gosta que a sua causa seja vituperada, que a sua causa seja profanada. E agora nós podemos refletir. Será que às vezes nós não profanamos a casa de Deus? Não vendendo, não comprando, mas através do nosso próprio comportamento, a nossa maneira de viver, o nosso comportamento nas horas sagradas do sábado, né? Será que não estamos também profanando o sábado e também a obra de Deus? Então Jesus agiu dessa forma. Pergunta A, uma vida de abnegação. Pergunta agora nesse lado aqui. Que fardo pesado nosso Salvador carregou durante sua vida? Alguém gostaria de ajudar aqui? Nossa culpa, nossos pecados. Esse fardo aqui não está se referindo somente à cruz. E segundo alguns historiadores, ela pesava aproximadamente 100 quilos, 80 a 100 quilos. É um peso que era muito para Jesus. Mas a pergunta não se refere só a isso. Que os nossos pecados pesavam mais do que aquela cruz. Isso foi um fato pesado. Moaite diz assim: Jesus carregava o terrível peso da responsabilidade pela salvação do ser humano. Esse é o peso. Um peso tão grande que Jesus orou pedindo que, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Não permita que eu morra naquela cruz. E recebe de volta ao céu. Mas Jesus veio para cumprir essa missão. Jesus veio para morrer por nós, para nos salvar da maldição do pecado. Outra coisa importante é que Jesus, ele diz que ele pisou o lagar sozinho. Sozinho. Então, às vezes, nós pegamos algumas responsabilidades, alguns cargos, mas às vezes nós temos o auxílio dos nossos irmãos, dos nossos amigos, dos nossos familiares, mas Jesus fez o quê? Sozinho. Não teve grande coisa. Teve muito inimigo, né? Trabalhando contra a obra de Jesus. Então Jesus pisou o lagar sozinho, mas mesmo assim ele não fracassou, nem se desanimou. Mesmo sozinho, ele não fracassou, nem desanimou. Vira na página da lição, agora na pergunta dele, o que o derramamento abundante do amor de Deus nos ensina sobre nosso Pai Celestial? Vamos lá, igreja, responder? Obrigado, irmão. Então nos ensina o grande amor de Deus. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tínhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós, e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Então aqui está derramado o amor de Deus sobre a humanidade. Deus nos amou e enviou o seu Filho para morrer por nós pecadores. Nos amou quando? Desde a fundação do mundo. Nos amou antes de nós amarmos a Ele. Nosso substituto e fiador. Qual é a base da salvação de nossa alma? Qual é a base da salvação de nossa alma? A graça de Cristo está Jesus Cristo. Cristo. Certa vez Jesus disse assim para os seus discípulos: se alguém tem sede, venha a mim. E quem quiser, tome de graça da água da vida. E os presos creram no Senhor Jesus. E Paulo respondeu para eles: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa.
Então aqui está a base da nossa salvação. Crer no Senhor Jesus. Crer no seu sangue expiatório que foi derramado na cruz em nosso caminho. Por meio da fé nele, como redentor pessoal do pecador, os pecados de um mundo culpado, representados em tom de carmesim, foram imputados ao fiador de vida. Então Jesus assumiu a nossa culpa e morreu em nosso favor, quando nós merecíamos morrer. O que Cristo fez por nossa redenção está além de qualquer esforço ou sabedoria. Está aqui no nosso nome. Irmãos, aqui a palavra de Deus nos diz que Cristo morreu pelo pecado de nós mesmos, constituindo pecadores. Então essa morte, essa substituição, como diz aqui, nosso fiador foi Cristo Jesus. E a Semana do Senhor fala que até os anjos eles pediram para ser sacrificado, para morrer por cada um de nós. Mas a morte de um anjo não seria suficiente para dar ao pecador a justificação, a santificação e muito menos a redenção. Teve que ser a morte do próprio Filho de Deus para morrer por cada um de nós, para que pudéssemos ser salvos, para que pudéssemos ser assim perdoados os nossos pecados. Na verdade, fala que somente o Filho poderia realizar a nossa redenção, pois apenas aquele que estava no seio do Pai é que poderia revelar. Então, não só a morte foi necessária, mas como foi falado aqui, foi necessário revelar o próprio caráter de Deus à humanidade. Exato. E o caráter de Deus é amor. Então, isso foi o que Cristo fez de nossa alma. E a nota diz mais o seguinte: ó, quanta fome e quanto anseio havia no coração de Cristo para salvar o que se havia perdido. O corpo pregado na cruz não diminuiu sua divindade, nem seu poder divino de salvar. Pelo contrário, pelo sacrifício humano, todos os que aceitavam sua justiça. Ao morrer na cruz, Jesus transferiu a culpa do transgressor para si mesmo. O divino substituto por meio da fé naquele como redentor pessoal do pecador. Os pecadores de um mundo culpado, representados em tom de carmesim, foram imputados ao fiador divino. Quando nós percebemos essas palavras, o que Jesus veio fazer por cada um de nós, e às vezes nós nos paramos em barreiras que devemos vencer através de Cristo. Quando nós vemos tais formas que Cristo nos conduziu, chegou aqui, nos ensinou, é para que nós possamos crer que Ele vai nos fazer nos tornar vencedor, que qualquer coisa que venha nos parar, nos frear, a gente tem que pensar em Cristo, porque Cristo é o nosso rei de frente que luta por nós, por cada um de nós. E engraçado, inclusive, que quando eu andava nas escolas, eu chegava na escola, essa escola aí, estadual, municipal, eu sentava, prestava atenção em tudo que se tinha dito naquela escola para eu poder aprender. E aqui, meus irmãos, não é diferente. Nós estamos aprendendo uma coisa divina, uma coisa sagrada para o nosso dia a dia, para também passarmos a mensagem para aquelas pessoas que estão precisando. Então devemos estar aqui, espírito em verdade, aprendendo, porque essa é a primeira parte do dia e é tão importante quanto a segunda parte. Amém? Amém. Pergunta 6. João testemunha aqui a respeito de Jesus, do nosso advogado. Nas seguintes palavras: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Então João pôde dar um testemunho de Jesus Cristo.
que desde o princípio Jesus tem nos assistido, tem nos acompanhado. E esse verbo se fez carne, veio, desceu às partes mais baixas da terra, deixou o seu trono e veio após 4.000 anos daquela do homem do Deus morrer pelo homem, para resgatar o homem do lamaçal do pecado. Nasceu de mulher, cresceu, fez a sua obra de evangelização, chegou até a cruz, ressuscitou e hoje intercede por nós, pecadores. Essa é a obra de Jesus. Ele continua intercedendo por nós no santuário celestial. Agora, irmão Elias, por favor. Quem já colocou aqui, quem já teve alguma causa na justiça aqui? Esses dias eu peguei um voo em Salvador, Marcelo. O voo atrasou 4 horas. Aí quando eu cheguei em Curitiba, eu contratei um advogado. E aí esse advogado ganhou a causa. Nós pedimos 10 mil reais de indenização. Aí o advogado lutou, o juiz definiu 4 mil. Caiu na minha conta, graças a Deus. Amém? Amém. Quando você contrata um advogado e você ganha uma causa, como que esse advogado fica perante você? Qual a impressão que você tem desse advogado? Que é um bom advogado, não é verdade? Ele defendeu a sua causa e ele ganhou a sua causa. Qual a impressão que nós precisamos ter a respeito desse advogado aqui que defende a nossa causa? Irmãos, ele nunca perdeu. Ele nunca perdeu uma causa. E aqui fala assim, ó, são poucos os que conseguem avaliar o terrível caráter do pecado e que compreendem a grandeza da ruína resultante da transgressão da lei de Deus. E na última parte da nota fala assim, ó, apenas ele, quem? Jesus, apenas Jesus tinha força para lutar as batalhas contra o grande adversário de Deus e da humanidade. E como nosso substituto e fiador, concedeu poder àqueles que se apegam a Ele pela fé, para que se tornem vencedores em seu nome, por meio dos seus méritos. Quando a empresa atrasar o voo novamente, qual advogado que eu vou procurar? É esse que ganhou a minha causa. Queridos, nós temos um advogado. Ele intercede por nós, irmã Nayara. Ele intercede todos os dias por nós. Então não precisa se preocupar. O pecado é terrível. Mas se nós formos aos pés de Jesus, Ele pode interceder por nós. Tá bem? O pecado ele pode ser vermelho, se tornar aquele branco como a língua, através do sangue de Jesus. Vamos lá, O que capacitou Jesus ter o nosso advogado? Porque ele se tornou como nós. A Bíblia diz que Jesus tinha a forma de Deus, mas não teve como usurpação ser igual a Deus. Mas tornou-se como nós, semelhante a nós, e foi obediente até a morte de cruz. Então Cristo guardou a lei como humano, como ser humano. E agora Ele nos capacita também para que nós o obedeçamos. Então Cristo não guardou a lei como Deus, mas Ele guardou como um ser humano. Então, Ele mostrou, Ele nos deu o exemplo. Cristo é o nosso exemplo. E para que nós possamos guardar a lei, precisamos olhar para Jesus. E é o autor e consumador da nossa fé. Ele que nos capacita. Então, nós precisamos observar que Jesus, Ele é um ser infinito. Só um ser infinito poderia cumprir esse propósito da transgressão da lei. Mas Ele guarda a lei como homem. Ele é o segundo Adão. Agora, só que Adão obedeceu a Deus lá no Éden, num lugar maravilhoso, em um paraíso. E Jesus obedeceu ao Pai em um lugar terrível. O homem já tinha 3.000 anos em decadência. Mas ele foi obediente porque ele cumpriu o propósito do Pai, olhou para o Pai, fez a vontade do Pai. E se nós olharmos para Jesus também, teremos essa capacidade.
Amém. Agradecemos, irmão. Bom, finalizando aqui a lição, nós temos aqui as duas últimas perguntas. Que qualificou Cristo a pagar o preço de nossa redenção? Então, o versículo de Hebreus 5:8 diz assim: ainda que era filho, aprendeu a obediência. Então, só o sangue de Cristo, através de sua obediência ao Pai, pagou nossos pecados. Isso qualificou. Então, o sangue purificador de Jesus pagou nossos pecados. Ele foi obediente e obediente até a morte de cruz. E foi suficiente para salvar toda a humanidade. Pagou todos os nossos pecados. Não existe ninguém que conhece melhor a nossa causa do que Jesus. É por isso que ele tem condições plenas de nos defender, porque ele conhece a nossa causa. Amém. E fechando aqui a lição, nós temos o versículo inicial que nós lemos quando começamos a lição. A palavra do apóstolo João usou para expressar a grandeza do amor de Deus. Desde que, quão grande caridade você concedeu para que fôssemos chamados filhos. Então nós somos filhos de Deus duas vezes. Por criação, somos criaturas de Deus. Por redenção. Então, quão grande amor, quão grande caridade Deus teve por nós, que nos amou desde a fundação do mundo. Amém. A irmã aqui. Muitas vezes, irmãos, o Senhor faz algo com a gente que nenhum outro homem pode fazer. Por exemplo, uma vez o Senhor, Ele é o nosso advogado fiel. A gente perdeu uma moto uma vez, e aí teve a mudança lá do governo, não sei, aí o rapaz falou assim, vocês venderam uma moto assim como se fosse roubada. E a gente não teve como se recorrer. Na época, a gente falava com um e não tinha jeito para fazer. Então, com muito trabalho, a pessoa ia na nossa porta, chamar a gente de ladrão, e a gente tinha que fazer algo, e a gente não sabia como fazer, porque a moto a gente despachava todo ano normal e não teve problema nenhum. Então, homem nenhum teve como nos ajudar. O meu esposo corria aqui do Detran, aqui em Aracaju, e não tinha jeito como fazer. Então, a gente ia pagar um preço muito grande, como se fosse um ladrão. E, neste momento, um dia, de tanto trabalho que teve, um dia eu dobrei meus joelhos e clamei o advogado fiel. E falei, Senhor, Tu está vendo nossa causa, Tu está vendo o nosso sofrimento, tanto que nós estamos, as pessoas declinando o Teu respeito, o Teu caráter, porque nós como cristãos é chamado de que é falsificador de moto, né? Então eu clamei mesmo com desespero a Ele. Então quando foi o seguinte, meu esposo foi lá no Detran, aí veio como que vocês façam alguma coisa, porque a moto era certa, estava tudo certinho. E aí eles encontraram, aí eu clamei ao Senhor, que o Senhor mostrasse ao meio desse trabalho que eles fizeram, né, que é o computador, que Deus revelasse por meio desse aparelho que a gente não somos culpados disso aí. Então o nosso advogado fiel, justo, poderoso, mostrou para ele no computador que foi erro, o VP foi numa mudança que teve e falhou na moto o número, no documento da moto. Então o rapaz lá do Detran chamou meu esposo e pediu mil desculpas por mal entendido. Então o pessoal disse, bote na justiça, porque ele é uma imagem de você, né? Coloque ele na justiça aí, senão a nossa justiça já foi feita. O nosso advogado foi tudo para nós, e que o Senhor possa abençoar a todos e todos, né?
Os irmãos se lembram como que começa a oração que Jesus nos ensinou? Pai nosso que estás nos céus. Então, queridos, nós temos um Pai que cuida, né? Aqui na nota da missão, um amor como esse não tem paralelo. Filhos do Rei Celestial, preciosa promessa, tema para a mais profunda meditação. Qual? Que serão chamados filhos de Deus. Irmãos, esse de todos nós que estamos aqui, é a coisa mais importante que nós temos na vida, de sermos chamados filhos de Deus. Aqui diz que é tema da mais profunda meditação. Amém? Amém. Agradecemos a todos. Aqui chegamos nesta canção. Que Deus nos abençoe. Amém.